palestra de hoje que eu quero transmitir para vocês é para falar um pouco sobre trabalho, né? Tirar um pouco esse peso do digital ser milagroso, né? As pessoas acreditar que do nada as coisas acontecem. Trabalhar com digital dá muito cansaço, você vai suar muito, você vai se desgastar bastante, vai ter que estudar muito ainda, né? É assim comigo, é assim com qualquer outro profissional, é assim com quem está entrando, é assim com quem já permanece no mercado, quem ainda permanece no mercado. Quem me acompanha sabe, madrugadas a fio, me chama 4 horas da manhã, eu estou lá, me chama 9 horas da manhã, eu estou lá, meio-dia eu estou lá, à tarde eu estou lá. Então, claro, a gente dorme, claro, mas é a paixão pelo aquilo que a gente faz. Então, sempre estudando, sempre lendo, sempre trocando ideias. E vocês começaram, que ainda não me conhecem, começaram a me seguir por causa do evento. Foram várias pessoas que começaram a me seguir pela divulgação do evento. Vão perceber isso com o tempo, ok? E o digital ele dá muito trabalho, mas ele dá resultado também, ok? Só que ele precisa de alguns detalhes. E esses detalhes é o que eu quero tratar hoje. Porque existem três colunas, um tripé de atividades daqueles projetos que dão certo e daqueles projetos que não dão certo. Tá? Eu quero, primeiro, antes de mais nada, eu quero fazer uma proposta para vocês. Né? Eu quero fazer a proposta de vamos mudar. Vamos mudar o quê? Vamos fazer um processo de metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa ver o mundo de outra perspectiva. Porque quando a gente está no mercado, é importante que a gente consiga ver a perspectiva de quem está vencendo é a perspectiva de quem não está conseguindo vencer, de quem ainda está patinando. Porque assim a gente consegue perceber onde estão as falhas e onde estão os acertos. O processo de fazer business intelligence, ou no caso de ter uma inteligência de concorrência, né, é você perceber o seu concorrente naquilo que ele tem um ponto forte e naquilo que ele tem e onde são os pontos fracos. Você otimizar os pontos fortes deles, integrar para você e não errar onde ele já errou, ok? E esse é um processo de mudança de percepção, onde você tem que se posicionar igual ao seu concorrente ou então igual ao produto que você está imaginando colocar no mercado, que já talvez tenha um concorrente, você ainda não está ativo. Enfim, você tem que mudar a sua percepção. Então eu quero que vocês se preparem para mudar a percepção. Ok? Que a gente vai tratar de umas coisas aqui que são, na verdade, óbvias. Tá? E tem uma frase muito bacana que eu vou citar depois do Seth Godin, no final da palestra, que às vezes o óbvio é o melhor caminho. Está ali na nossa frente e a gente insiste em não fazer o que é óbvio. A gente quer fazer de tudo, a gente perde o tempo testando fórmulas, testando um monte de detalhes, coisas que caem do céu a todo tempo na internet e esquece de fazer o que tem que fazer para dar certo. Ok? Então vamos mudar um pouquinho o pensamento, essa é a proposta que eu tenho nessa palestra. Tá? Quem está vendo aí esse fundo, tem um elefante. Existe um conceito bem simples, por assim dizer, mas que é bastante válido no mercado, que normalmente em salas de brainstorm, salas de reuniões, a gente comenta sempre que sempre existe um problema bem na frente da pessoa, que a gente chama de elefante, ou seja, aquele problemão. Está ali no meio da sala, todo mundo está vendo, mas ninguém quer fazer nada. Ninguém quer tocar naquilo e expulsar aquele bicho. Ninguém quer fazer o esforço de remover aquele peso da empresa. Por quê? Porque dá trabalho. Então por isso até que o título fala, internet é um local de trabalho. Por quê? Porque vocês vão ver a todo instante problemas que vocês têm que, ao vivo, como foi aqui no evento, solucionar. Então, por exemplo, a gente teve logo no início um probleminha técnico que o Conrado foi redirecionado para uma outra sala que não era a sala dele. Enquanto tinha 400 pessoas esperando numa sala, outras 100 estavam na sala que já era para ser fechada. Era uma sala de teste. O sistema redirecionou. Mas lógico que a gente estava atento. Então a gente já entrou com o pessoal da Eventus, eles já deram todo o suporte, já foram verificar o que estava acontecendo e descobriram que o sistema redirecionou. Já solucionaram para a gente, dizendo, olha, o link certo pega aí, e a gente já transferiu as pessoas. Fechamos a sala errada e foi dado continuidade à palestra do Conrado. Né? Então, ou seja, tem momentos que você está fazendo ali,
E o digital é realmente ao vivo, digamos assim. Né? Porque você está ali 24/7, né? 24 horas o tempo todo, né? Todos os dias. Enfim, você tem que conseguir gerenciar isso e às vezes tem momentos que você não vai conseguir evitar o erro. Existe todo o processo que você pode evitar o erro, mas tem horas que não tem como evitar aquele problema. Mas quando você entra numa sala de reunião, sempre tem os problemas. Por exemplo, no Empírica, qual que era o nosso maior problema? Fazer teste de hardware, do sistema, do software, enfim, que a gente precisava verificar se todos os componentes de cada palestrante estavam corretos, calibrados. Então a gente fez uma semana de teste. Então a gente chamou cada palestrante, testamos. Até antes do evento mesmo, eu já estava testando até mesmo com o Bruno, tinha testado comigo também, para poder conseguir sanar uma possibilidade de algum bug, de algum erro no meio do evento. Então, ou seja, aquilo que estava ao nosso alcance foi feito, não foi ignorado. Ou seja, o elefante que estava ali, que era o nosso maior problema, a gente fez. A gente investiu tempo, a gente teve que chamar palestrante em horários fora do trabalho, ou coisa parecida, para poder fazer esses testes. Então a gente teve que trabalhar excessivamente para conseguir solucionar e amenizar a possibilidade de erro. E o digital é assim o tempo todo. E não dá de a gente mentir que o digital é perfeito, que tudo que planta dá. Então, até essa frase é uma provocação ao pensamento, já que eu pedi para vocês fazerem um processo de metanoia, de mudar a percepção, essa frase é muito forte. E as únicas pessoas que se enfurecem ao ouvir a verdade são aquelas que vivem a mentira. Então é uma coisa para ficar no pensamento da gente, ok? Eu não me apresentei, eu queria fazer primeiro aquela introdução da metanoia, para a gente mudar a percepção. Eu queria, então, agora me apresentar. Eu comecei, na verdade aqui eu não coloquei no geral ali, mas eu comecei a fazer faculdade de logística. Eu passei, mas eu não queria fazer logística, a família que pediu. E eu passei, fiz de conta que não passei, né? Fui viver, eu era jovem, eu tinha saído adiantado do colégio, saí com 16 anos. Fui fazer vestibular com 16 anos, primeiro vestibular passei. Aí depois de um tempo, ok, a maturidade bate na cabeça, você acaba aprendendo algumas coisas e eu voltei então a querer estudar. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer faculdade de Direito. Então eu fiz faculdade de Direito, depois quando eu me vi eu estava numa área que não era de Direito, estava trabalhando com varejo, e daí já comecei por marketing, daqui a pouco eu já estava com tecnologia, já estava gerenciando o projeto, e acabou que a minha vida foi praticamente multidisciplinar. E eu agradeço por isso, foi uma coisa que fui me encaixando pouco a pouco, aprendendo muitas coisas bastante interessantes. E hoje eu atuo como gerente de projetos, planejamento, estratégia e consultor de e-commerce. Eu atuo na Alpes Consultoria, né, que é um pequeno escritório de projetos, eu até estou aqui no escritório. É um pequeno escritório de projetos digitais que é full service, enfim, mas que tem um conceito um pouco diferente. Eu chamo de escritório digital porque a gente não é realmente uma agência. A gente começa pegando o boi pelo chifre. Ou seja, a gente começa pelo planejamento real. A gente começa, antes de querer colocar a mão na massa, antes de querer fazer qualquer coisa, a gente pensa. A ideia é o seguinte, não sai nada sem ter sido planejado. Não sai nada sem ter visto o elefante em cima da mesa e ter removido ele, ter resolvido o problema, ou então amenizado aquela situação, como eu falei no digital, não dá de ser 100% sempre, mas que não seja negligenciado aquele problema. Então por isso que eu chamo que é um pequeno escritório de projetos. A gente não cria coisas, a gente projeta coisas. A gente pensa, depois a gente executa. Então essa é a Alpes Consultoria, o local que eu trabalho. E vamos lá, então. Eu quero fazer um pequeno processo, um pequeno experimento. Eu não tinha feito isso em nenhuma palestra, na verdade, muito menos aqui no Empírica, que é o segundo evento, que é o processo de storytelling. O que é fazer storytelling? É contar uma história da forma que vocês vão assimilar o conceito, assimilar a ideia, de uma forma que vai permanecer o máximo de tempo possível na memória de vocês. Eu poderia trazer aqui, como o tema acaba entrando em empreendedorismo, é muito paralelo ao empreendedorismo, empreendedorismo real, não estou falando daquele empreendedorismo pseudo-empreendedorismo, né, que na verdade é o oportunismo. O cara percebe uma oportunidade, vou fazer um infoproduto aqui copiando do outro ali,
mudo a capa aqui, lanço e pimba. Deu certo. Isso, para mim, não é empreendedorismo. Por quê? Porque empreendedorismo, a gente tem que lembrar do seguinte. O empreendedor é aquele cara que tem visão. Tá? É aquele cara que tem visão. O cara que tem visão é aquele cara que está pensando a longo prazo, a médio prazo. Mas ele tem uma perspectiva de manter aquele comércio, aquela empresa, aquele projeto por um longo período de tempo. Não uma coisa passageira. O passageiro é oportunista. Né? É aquela coisa que está no momento ali de aproveitar, e está certo, tem que aproveitar. Está ali no momento de aproveitar e faz o negócio, faz o produto, lança e deu, acabou. Fez o dinheiro dele. Né? Eu moro numa cidade litorânea, que é Balneário Camboriú, e a gente vê muito isso, e quem é do litoral também vê bastante, que quando chega na temporada, acontece o fenômeno do paraquedista, que a gente chama aqui, que começa a encher a cidade, o litoral do Brasil. Então o sulista sobe, o nordestino desce, né, trazendo produtos que são típicos de cada região para poder vender. Alguns não são tão típicos assim, são produtos normais de consumo, mas é o efeito paraquedista, que é aquele vendedor que sai da região dele e aparece numa outra região, no meio de uma temporada, para vender. Vai lá pegar um alvará na prefeitura, aqueles que tem, e começa a vender seus produtos. Esse é o cara que é oportunista, mas oportunista do lado bom, porque todo trabalho é digno ao homem. Né? Está sustentando a sua família, mas, ou seja, ele está fazendo uma coisa que ele sabe que é só aquela temporada. Depois tem um ano todo que ele tem que se virar para conseguir sobreviver. Né? Então, o digital está passando muito por isso, que são os paraquedistas. Vê um curso aqui, uma oportunidade ali, sabe que aquilo não é duradouro, mas faz, para gerar o dinheiro, o maior volume de dinheiro possível, num curto momento, num curto espaço de tempo. Né? Então você vê essas maluquices de vez em quando acontecendo. O empreendedor já é diferente. O empreendedor ele investe sabendo que ele vai lucrar lá na frente. Ele investe sabendo que ele vai trabalhar, vai se esforçar para lucrar lá na frente. Ele quer uma empresa para deixar para o filho, coisa parecida, para a família. Ele quer uma empresa que dure, ele quer criar uma marca, ele quer criar um produto que realmente aconteça, né? Que realmente seja útil, mas que permaneça, não aquele útil de momento, um útil que permaneça. Né? E existe aquele empreendedor que é empreendedor serial. Ele faz a empresa para vender, só que ele faz a empresa para durar, para que ele possa vender por um bom valor. Né? Algumas tecnologias que a gente vê aí, o cara praticamente bota no mercado e não dá um ano e já some. Entendeu? Isso já é um processo de inovação, mas não é um processo de empreendedorismo. O processo de empreendedorismo ele pensa na durabilidade das coisas, tanto da empresa, tanto do produto, como a inovação do produto, enfim. Então, eu quero contar uma história empreendedora para vocês, e que se vocês ficarem com o conceito dessa história, para mim já está suficiente essa palestra. Ok? Que é uma história que todo mundo já ouviu quando era criança. Que é a história de Davi e Golias. E eu não vou entrar em conceitos religiosos aqui, eu garanto para vocês respeitar a questão de religião. Tá? Mas essa história é uma história que eu escolhi porque se eu fosse trazer a história de Steve Jobs, todo mundo já leu. Bill Gates, todo mundo já leu. Mark Zuckerberg, todo mundo já leu. Né? Ou já assistiu o filme. Então é uma coisa que fica batido. Eu queria trazer essa história justamente porque eu percebo nela uma visão, algumas características do empreendedor, que é aquele cara que realmente faz acontecer. Mas eu não vou levar para o lado dos conceitos religiosos, pode deixar. Então, vamos começar essa história rapidinho, só para a gente poder conceitualizar o que eu quero passar depois, que é uma coisa bastante pesadinha, digamos assim. É porque, normalmente, quando a gente fala do óbvio, né, acaba chocando um pouco. Está ali na nossa frente, a gente não quer fazer, a gente pega caminhos, a gente pega fórmulas, a gente pega estratégias que estão jogando em tudo quanto é canto pela internet e esquece de fazer o óbvio. Né? E isso pode chocar às vezes, porque a gente para pensar, peraí, eu não estou crescendo porque eu não estou fazendo o que os grandes fazem. Eu estou ignorando algumas coisas que são características de quem cresce, tentando fazer coisas milagrosas. Né? Então vamos lá. A história se inicia então em uma batalha entre dois povos. Né? O povo de Israel
né, que era um povo forte, e os filisteus, que também eram um povo extremamente forte. Então, era uma batalha, os exércitos já estavam assentados, e existia, no povo de Israel, existia uma família que os filhos mais velhos já estavam lá no exército e tinha um filho mais novo, que ele não poderia ir por ser mais novo, por ser fraco, por ser pequeno, né? Por ser ainda um menino, uma criança. E essa criança, ela ajudava então seu pai a cuidar, a apacentar as ovelhas. E esse garoto se chama Davi. E ele, certa vez, no meio da batalha, como diz as histórias de batalhas antigas, duravam muito tempo, duravam meses, anos, o pai de Davi chama ele e diz, olha filho, leva alimentos para os teus irmãos lá no campo de batalha, onde eles estão assentados, que talvez sejam com fome. Então Davi pega lá o leitinho, um pão, e vai até o campo de batalha. Chega lá, começa a procurar os irmãos dele. Encontra os irmãos, começa a conversar, entrega o que tem que entregar, e de repente ele ouve uma voz, né? Uma voz forte, uma voz grossa, e era alguém desafiando, alguém do exército inimigo, desafiando, no vale, desafiando o exército de Israel. Gigante, 3 metros de altura, matador profissional, exímio, né, no que fazia na arte de matar, e começou a desafiar. Como era um cara enorme, né, como era um desafio, agora você começa a entender a questão do empreendedor, como era um desafio muito grande, o povo que é medíocre, o povo que é normal, ele olha o desafio e faz o quê? Se acua, fica com medo. Né? Aí Davi olhou, metidinho a besta, olha e vê que o cara estava desafiando, dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, ninguém precisa guerrear mais não. Manda o melhor de vocês vir contra mim, se ele prevalecer, nós vamos ser servos de vocês. Agora, se ele morrer, vocês vão servir ao meu povo. Ou seja, é tudo ou nada. É aquela chamada de atenção que tu olha que o desafio é maior que você realmente começa a ficar com medo. Né? Mas teve um detalhe. Davi ele tinha um espírito empreendedor, digamos assim. Ele tinha características de empreendedor. Ele percebia oportunidade real, de longo prazo. Não é aquela oportunidade oportunista, né? Não era o oportunista, ele era o empreendedor, estava vendo longe. E ele chegou, mas o que esse gigante está falando? Vocês não vão fazer nada? Os caras, não, fica quieto aí, rapaz. Você é um menino, esse cara aí é um soldado, treinado, 3 metros de altura, mata centenas com uma paulada. O cara é extremamente forte. Fica quieto na sua. Aí ele falou, não, eu vou enfrentar esse gigante. Por que ele falou isso? Porque ele ouviu uma conversa que as pessoas estavam dizendo o seguinte, olha, eu não vou enfrentar esse gigante de 3 metros de altura, não. Por quê? Porque eu vou morrer. Ah, mas o rei está oferecendo uma oportunidade de ouro. E qual que é essa oportunidade? Ele ouviu o seguinte, a oportunidade eram 3 coisas. 3 coisas que todo empreendedor quer. Primeiro, riquezas. Então ele seria rico, seria um dos homens mais ricos de Israel. Ele era uma família pobre. Ele precisava, ele poderia mudar a vida da família dele. O segundo era casar com a princesa, a filha do rei, que com certeza devia ser uma beldade, extremamente culta, inteligente. Pô, que homem que não quer, né, cara? Ainda mais Davi, pequenininho, né? Franzino, último da família, deixado de lado, poxa, ia poder dar um rolê legal na cidade mostrando a mulher bonitona, né? Ia ter vantagem. E o segundo, que, poxa, se fosse aqui no Brasil, todo mundo ia adorar. Ele não ia pagar impostos, nem a família, nem ele, para o resto da vida. Ou seja, não precisava nem ficar rico. Só de não pagar imposto aqui no Brasil, você já está garantido que vai ficar rico. Né? Imagina se fosse hoje essa proposta. Eu acho que muita gente ia se arriscar. Mas, enfim, ele ouviu que alguém falou dessas oportunidades. Ele percebeu, peraí, se ninguém vai, eu vou. Porque, poxa, o que estão me dando, o que estão me oferecendo, é ótimo. Eu posso mudar a minha vida e eu posso enfrentar esse gigante. Mas ele foi com sabedoria, ele foi com as características de um empreendedor. Porque Davi era estrategista.
Aí você vai perguntar, peraí, não era um menino? Não era uma criancinha? Ok, era uma criança, mas ele era esperto. Esperto não, inteligente é a palavra mais correta. Ele era estrategista. Por que ele era estrategista? Veja bem. Primeiro ele percebeu a grandeza de uma oportunidade, ou seja, ele não olhou o desafio estava ali na frente. Quando você vai empreender, você não vai ver direito o desafio, tu não começa querendo empreender porque você viu que o mercado é difícil pra caramba para entrar. Você começa querendo empreender porque você tem um objetivo. Ele viu a grandeza da oportunidade. Por quê? Porque ele ouviu, poxa, eu posso ficar rico, posso casar com uma baita de uma gata e ainda não vou pagar imposto. Tem coisa melhor que isso? A vida é perfeita. Né? E ele conseguiu perceber, além do problema, ele conseguiu perceber isso. O empreendedor normalmente ele faz isso. Antes de ele enxergar o problema, ele já está sabendo onde ele quer chegar. Porque ele tem foco, ele tem um objetivo. Né? Então ele já começa a estratégia traçada aí. Ele tinha uma especialidade, ou seja, ele não começou, ele não foi para a guerra desnudo. Ele não foi para a guerra sem ter uma competência. O que é onde muita gente erra. Vai para a guerra, vai para o mercado sem ter competências. Eu falo muito do especialista. O especialista é uma teoria de 2008, acabou me fugindo o nome do autor da teoria, que ele pesquisou pessoas como Bill Gates, pessoas como Mozart, ou como Beatles, o grupo Beatles, e percebeu que esse grupo, essas pessoas, esses sucessos, esses grandes e habilidosos profissionais em cada área, em cada segmento, eles tinham uma característica muito similar. Eles tinham 10 mil horas para mais de treino, de estudo, quando eles começaram a crescer. Quando eles se desenvolveram no mercado, nas suas especialidades. Então ele desenvolveu essa teoria de que a pessoa se torna um especialista quando ela cruza a barreira das 10 mil horas de trabalho, de estudo, de esforço, de prática. Eu vejo muito isso no mercado digital. Né? A gente, com um ano descendo de paraquedas, como eu falei, os oportunistas, aparecendo como guru, como especialista. Pergunta o que esse cara já fez para algumas empresas. Acho que é o maior poder que o ser humano tem é a capacidade de raciocínio. E perguntar é uma capacidade de raciocínio. Porque você pergunta para raciocinar aquela resposta, para compreender toda a questão. Então, pergunta para ver realmente o que acontece. Se é especialista ou se não é. Já começa por aí. Então imagina, em um ano o cara consegue fazer 10 mil horas? Impossível. Impossível. É impossível. Agora, eu levei, para ser considerado pelo mercado, porque eu normalmente não uso o título, eu levei 3 anos e meio para começar a ser considerado pelo mercado como especialista em e-commerce. Mas eu trabalhei durante 14 horas sem feriado, sem final de semana, durante esse período, durante esses 3 anos e meio. Depois eu conto a minha história de empreendedorismo para vocês. Né? Mas enfim, voltando aqui um pouco da história, ele tinha uma especialidade, que era que ele era exímio atirador de funda, ele atirava pedras numa funda. O cara era exímio. Esse tolo. Mas ok, serve para a história, ele tinha uma especialidade. Ele encontrou um ponto fraco no oponente, porque na hora que ele falou, eu vou enfrentar, eles disseram, não, você vai primeiro para Saul, que era o rei. Disseram, tem esse moleque aí, mas todo mundo é borrão aqui e ninguém quer enfrentar, mas o moleque quer. O que o senhor vai fazer, rei? Ele falou, moço, Davi, escuta, o cara é assassino profissional, meu amigo. Tem uma criança, ele falou, não, eu vou. Ele contou toda a história dele, aquela coisa toda, e o empreendedor bom é aquele cara que conta história, né? E convenceu o rei, conseguiu convencer o rei, persuadiu o rei a dar oportunidade para ele. Deu o rei, não, tudo bem, mas tu não vai sozinho, tu não vai assim, pega a minha armadura, botou a armadura no menino. Imagina, a armadura de um soldado no menino. Não dá certo, é muito peso. Aí ele tentou se mover, não conseguiu. Né? Não conseguiu. O que acontece? Ele perdeu a sua maior força de escape, digamos assim, a sua maior habilidade, que foi a flexibilidade. Então ele fez o seguinte, não, rei, peraí, deixa eu tirar isso aqui, porque o gigante é forte, o gigante é alto, e o gigante tem arma. A minha única vantagem é que eu sou especialista em atirar de longe, e ainda por cima eu sou menor, então eu sou muito mais flexível, eu sou muito mais rápido do que o gigantão. Então eu preciso dessa minha vantagem, eu preciso permanecer nessa vantagem, porque é onde que é o ponto fraco dele, ele não é rápido. Então olha a estratégia da criança.
a característica do empreendedor, ele percebe os detalhes. E ele percebeu esse detalhe, ele precisava ser flexível. Então, ok, insano, então vai fazer o quê, né? Colocou a vida, a história do povo dele nas mãos da criança. Mas antes, o que ele fez? Antes de ir para o campo de batalha, ele, apesar de ser especialista, apesar de ter procurado um ponto fraco no gigante, ele foi se garantir. Por que se garantir? A história diz que, apesar que ele era um especialista, ele não pegou uma pedra, que seria a munição dele, ele não pegou uma pedra. Ele pegou 5. E o que eu vejo com isso? O especialista ele sempre está pronto para qualquer problema que tiver. O que eu fiz nesse evento? Eu estava já com o pessoal da evento já no gatilho. O primeiro problema que deu, eu acionei eles e eles rapidamente me deram suporte. Ok? Por quê? Porque eu já estava preparado que pode alguma coisa sair do trilho. Ok? E ele se garantiu também. Por quê? Porque se não acerta a primeira, ou se a primeira não tem um impacto tão forte para derrubar o cara, ele tem a segunda. Se a segunda não dá, ele tem a terceira. Se a terceira não dá, ele tem a quarta. Se a quarta não dá, ele tem a quinta. Se não deu a quinta, se lascou. Mas ele tinha 5. Ele tinha 5 oportunidades. Então, ou seja, ele já a visão do empreendedor já é tão grande que ele já percebe. Porque se eu errar, eu tenho opções de tentar, opções estratégicas, saídas estratégicas para tentar contornar a situação. Ok? Essa era a história que eu queria contar para vocês percebam essas características do empreendedor. Se isso ficar na cabeça de vocês, para mim já está bom. Ok? Então, eu vou voltar à nossa realidade. E a gente vai começar a falar de do mercado em números. Eu vou focar em e-commerce, que é a minha especialidade. Mas eu vou fazer aqui o que normalmente as pessoas não fazem. Normalmente as pessoas querem vender e-commerce. Eu não quero vender e-commerce aqui para vocês. Na verdade, a palestra não é para venda. O que eu quero fazer aqui para vocês é trazer um pensamento. Se você trabalha com e-commerce, se você é especialista em e-commerce, se você é profissional na área, profissional de marketing digital, ou você é empreendedor e está esperando o momento de começar a empreender, não existe um momento de começar a empreender. Existe sim se você vai estar pronto para começar a empreender. O momento de mercado não é levado muito em consideração, porque a não ser que você dependa de alguma coisa tecnológica que você não consegue suprir. Mas praticamente todas as plataformas estão suficientes, autossuficientes, para você iniciar. Ok? Então, assim, se você ficar olhando muito para o mercado, você acaba desistindo. Se ficar olhando muito para o desafio, para o gigante, você acaba desistindo. Então, vamos focar nos nossos objetivos e no que eu vou trazer aqui, que é o óbvio que eu vou falar para vocês, que é para a gente parar de querer contornar. Eu vou ser sincero, às vezes eu também tenho vontade de contornar, ao invés de tirar o elefante da sala e resolver o problema, ir na linha que tem que ir. Então vamos falar de números do mercado que vocês vão... Provavelmente vocês já perceberam isso, mas vamos entrar num detalhe especial dos números de mercado. Porque olhar números de mercado por olhar é uma coisa, você tem que entender números. Você tem que entender o que significam esses números. Ok? Vou aumentar aqui o slide um pouquinho para mim. Então, em 2008, o e-commerce fez 8,2 bilhões. Poxa, imagina você ter isso na sua conta. Ok, mas é todo o mercado, 8,2 bilhões. Ele passou para 2009 com 10,6, foi crescendo em 2010 com 14,8, aí teve o mesmo crescimento, o percentual de crescimento, variação de crescimento para 2011, chegando a 18,7 e chega então em 2012 com 24,1 bilhão. É muito dinheiro. Aí, é dinheiro ou não é? Imagina, 24 bilhões é muito dinheiro digital, porque na verdade as compras são online, então são bits sendo transferidos. É muito bits em dinheiro rodando por aí. Ok? Só que será que esse mercado está bem separado, está bem dividido? Vamos lá, um outro dado que é bastante importante. 80% desses 24,1 bilhões é o faturamento de apenas 50 e-commerces existentes no Brasil. Não são só eles que existem no Brasil, mas 50 dos existentes faturam 80% desse faturamento.
Essa verba está concentrada, esse faturamento está concentrado em apenas 50 lojas virtuais. Então, Walmart, Ponto Frio, Netshoes, Centauro, Submarino, Americanas, essa galera toda que você sabe que são gigantes, né? Só que tem um outro dado que todo mundo gosta de olhar isso, né? Todo mundo gosta de apresentar o case, o número bonito, aquela coisa, tem 80% na mão daqueles caras, e pô, dá de a gente abocanhar, aquela coisa. Como eu falei, eu não estou aqui para vender e-commerce para vocês, estou aqui para vender a lógica do negócio, porque eu quero que vocês deem certo, e que vocês atendam seus clientes de e-commerce corretamente, e que vocês que são e-commerce consigam ter sucesso. Preste atenção num outro dado que é mais importante que esses 80%. É o restante, os 20%. Esses 20%, eles estão divididos entre 10 mil micro, pequenas e médias empresas. São 10 mil. Veja a diferença, brutal. 80% do faturamento está em 50 empresas. 20% do faturamento está dividido em 10 mil empresas. Ou seja, tem muito mercado pela frente para você explorar. Tem. Mas é fácil não, você tem 50 gigantes na sua frente para conseguir abocanhar. Então você vai fazer o quê? Vai ser um oportunista ou vai ser um estrategista? Vai ser empreendedor ou vai ser pseudo-empreendedor? Vai querer fazer as coisas com estratégias e formulazinhas ou você vai querer trabalhar sério? É a chamada de atenção que eu dou. Né? Tem horas que você tem que prestar atenção e parar, separar meninos de homens. Você precisa... Opa, peraí, esse mercado é um mercado de dados, é um mercado de tecnologia. Mercado de dados e tecnologia tem um fator muito importante que é intelectualidade, conhecimento, capacidade de aprender, de se renovar, de renovar o conhecimento, capacidade de ser flexível com o conhecimento, mas conhecimento avançado, intelecto. Não é você vai ler um livro e amanhã você é especialista. Um ano... cai de paraquedas e você é o guru. Não é assim que funciona esse mercado. Tá? Então imagina, 20% dividido em 3 mil empresas. Se eu for fazer essa conta, vamos para o próximo slide. 20%, 10 mil empresas. Esses 20% são referentes então a 5 bilhões daqueles 24,1. Tá? Arredondando, 5 bilhões. 10 mil divididos, os 5 milhões divididos por 10 mil, dá 500 mil por ano para cada empresa. Tem loja que não fatura 500 mil por ano nem a pau. Principalmente as lojas pequenas. Tem lojas que faturam muito mais. Eu tenho um cliente mesmo que isso aí é o faturamento mensal, não um faturamento anual. Ou seja, ele fatura 12 vezes mais do que uma loja que estivesse nessa média por ano. Ok? Mas a questão é a seguinte. Será que você consegue faturar isso por ano? Se você dividir isso, digamos que fosse 600 mil para facilitar, seria 50 mil por ano. Desculpa, por mês. Ah? Mas será que você consegue faturar 50 mil? Será que é fácil faturar 50 mil por mês? Não, não é fácil. Porque todo início é horrível. Eu estava falando antes da palestra, um pouco antes de começar o evento, na verdade, eu estava conversando com um colega meu que já trabalhou comigo. O cara é realmente muito inteligente, é um cara que eu admiro pela inteligência dele. Ele iniciou o e-commerce e ele já estava falando, cara, será que eu uso essa estratégia ou essa? Eu não vou tocar no assunto aqui, mas eu recomendei aquilo que eu faria. Né? Eu recomendei para ele aquilo que eu faria. Mas ele já percebeu que o seguinte, está difícil. E é um cara que já trabalhou com e-commerce. Tem uma experiência de gerenciar e-commerce de outros setores do próprio e-commerce. Ele tentou. E ele vai continuar tentando porque é um cara que é inteligente. Ele sabe que vai manter a loja dele e vai esperar o momento certo que a coisa vai acontecer. Vai fazer os investimentos que ele tem que fazer. Okay? Porque não é do dia para a noite que o e-commerce dá certo. Esqueça aquela ideia de você está vendendo para milhões de pessoas, não tem limite. Esquece, isso é besteira. Tá? Isso é besteira. O empreendedor não pensa, eu posso crescer? Posso crescer. Mas espera aí, qual que é a dificuldade de alcançar essas pessoas? Quando o cara fala numa palestra de venda, você pode alcançar milhões de pessoas. O empreendedor já está pensando, mas que custo? Porque ninguém vai estar me vendo, ninguém vai passar na frente da minha loja. Eu tenho que divulgar, qual é esse custo? Como que eu vou fazer? Ele já está pensando em outros 500, outros poréns. Aí o pseudo ele está lá, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, se eu vender R$1 para esse povo por mês, eu estou feliz da vida. Eu também estaria feliz. Mas não é assim que acontece. Ok? Mas assim,
Ninguém nasce sabendo. Então fica tranquilo que uma coisa que é bem normal a gente ver, ok, existem os gurus, existem também aqueles que se auto-intitulam supermans do e-commerce, do marketing digital, enfim, que parece que o cara nasceu sabendo. Né? Não, ninguém nasce sabendo, e principalmente no digital ninguém sabe tudo. Tá? Ninguém sabe tudo. Eu sou gerente de projetos, eu sei muita coisa, eu tive que estudar muita coisa, mas eu não me atrevo a dizer eu sei tudo. Não tem como você dizer que sabe tudo. Impossível. Ok? Então vamos lá. Eu vou citar 3 erros que eu falei. Aqueles pontos, aquele processo de metanoia. Você mudar a sua perspectiva. Você começar a ver por outros pontos. Eu prefiro normalmente, sempre começar com os erros. E depois rapidamente eu falo dos acertos. Porque os acertos todo mundo lembra. O erro você tem que explanar, você tem que você tem que detalhar para que a pessoa consiga compreender. Porque, cara, todo mundo gosta de ouvir as coisas que são fáceis. Todo mundo gosta de ouvir aquilo que quer ouvir. Não é? Você é bacana, você é um cara legal, você é um cara inteligente, você é um cara, sei lá, boa pinta. Todo mundo quer ouvir as coisas que são boas. Agora se alguém chegar e dizer assim, cara, pô, tu é burro pra caramba, hein? Pô, a pessoa fica frustrada. Às vezes é verdade. Eu já ouvi muitas vezes, pô, tu é burro pra caramba. O que eu fiz com esse burro pra caramba? Eu fui estudar pra caramba. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, o teu melhor amigo é aquele teu mais forte inimigo, aquele cara que te despreza. Aquele cara que te ignora. Pô, porque dá uma força tão grande para você superar. Eu tenho uma história muito bacana, que é uma história de intraempreendedorismo, que uma vez eu ouvi uma pessoa que foi chefe minha chegar e dizer para mim o seguinte, cara, aqui você não vai dar certo. O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar. Quer dizer, eu já trabalhava, né? Mas eu comecei a trabalhar com mais foco, comecei a estudar o que ele estudava. Eu falei, esse cara não me quer aqui, mas eu vou ficar melhor que esse cara. Resumindo a história, eu não vou detalhar muito a história, resumindo a história. Eu demiti o cara que estava acima de mim. Simples assim, eu estava melhor que ele. E hoje eu continuo no mercado, que é a minha paixão. E eu já passei por outras pessoas que eu já tive também problemas de o cara chegar e dizer, você vai ser demitido. Teve até a última empresa que eu fiz, que eu era, na verdade, respeitava muito o profissional, mas na empresa eu tinha que tomar uma posição que eu precisava realmente ter valor para a empresa no sentido de dizer, olha, esse cara não vai dar certo. Eu fiquei sentido por ter que fazer isso. Mas era necessário. Era necessário. Hoje a empresa vai que vai, porque foi tirada uma pedra. Mas era um cara muito bacana. Respeitava muito o cara. Mas existe aquele lado profissional. Às vezes o cara que diz para você, você não é bom, coisa para ele, pô, se esforça, faz um pouco melhor. Às vezes é um feedback para você. Então, vamos então pensar nos erros. O primeiro erro e o erro mais escroto, mais bobo que qualquer gerente de e-commerce pode fazer, qualquer gerente de projeto, qualquer empreendedor pode fazer, é querer internalizar aquilo que precisa ser profissional fazendo, aquilo que precisa de um especialista fazendo. Tá? O que é internalização? Imagina você com uma estrutura de e-commerce tentando ser o mais enxuto possível, porque está no início para gastar o menos possível, e de repente você começa a contratar Deus e mundo para fazer praticamente tudo. Vai fazer redes sociais, vai fazer conteúdo, vai fazer SEO, vai fazer desenvolvimento de blog, landing pages, fazer AdWords, vai fazer análises, métricas, criar as métricas e fazer as análises das métricas. Enfim, você precisa, no e-commerce, você precisa de um cara que faça o bombril, né? O cara que faz tudo. Mas você precisa, na verdade, de um cara para finanças, você precisa de um financeiro, de um contador, é muito importante para você não cair em armadilhas, para você ter tudo controlado. Início de projeto é muito importante, é um dos principais. O financeiro é um dos principais profissionais e na verdade, a maioria dos profissionais é a principal área descartada logo de primeira no planejamento. E é o cara que é de suma importância para qualquer projeto, principalmente e-commerce, né, que tem muita variação.
Você precisa de um cara para logística, você precisa de um cara para controlar o estoque, você precisa de uns operacionais, você precisa de uma pessoa para tirar uma foto, você precisa de um designer ali para editar uma foto. Ok, eu estou fazendo já um e-commerce já começando a crescer, mas você precisa se programar para ter essa equipe. Agora, prestação de serviço que profissionais especialistas estudam todo santo dia, passam por várias contas, têm uma visão muito mais ampla do que uma pessoa dentro da tua empresa, que vai cuidar só da tua conta e não vai ter uma visão ampla, eu te garanto o seguinte, não vai dar 6 meses essa pessoa está copiando totalmente a estratégia do seu concorrente porque ela não sabe mais o que fazer. E eu já passei por isso, eu já vi esses casos, eu vejo esses casos acontecendo o tempo todo. Internalização é coisa que até os grandes fizeram, normalmente há 4 anos atrás começou uma corrida por quem consegue os melhores profissionais de cada agência. O problema é que os melhores custam caro. E você vai pagar caro, mais impostos, né, mais os encargos, para ter um profissional, quando na verdade você poderia pagar mais barato com uma agência e aquela diferença você poderia fazer de verba de investimento, que é essencial para qualquer e-commerce. Mas não, o cara tema em querer botar tudo embaixo das asas para poder ter controle total. Ele deixa de crescer, ou então deixa de crescer mais, para poder ter total controle. É o gestor egocêntrico, né? O gestor controlador. Que é um perigo para a empresa. Ele pode até ajudar a crescer, mas ele vai ser sempre uma pedra no teu crescimento quando chega num certo período, porque ele quer controlar tudo. E o problema de controlar tudo é que ninguém vai estar analisando os dados de uma forma fria. Ou seja, quando tiver algum problema, o cara esconde. Eu já vi isso de várias formas. Já abri o Analytics do cara e saber que aqui está tudo setado de uma forma totalmente diferente. O cara está se baseando em dados errados. Em origens erradas. Apesar que você não precisa também ser vidrado em analista. Desculpa, mas você não precisa ser vidrado em analista. Mas, se você vai usar para levar em consideração o seu planejamento, você precisa dessa flexibilidade, poxa, então faça certo. E eu já vi cada coisa berrante. Por quê? Porque o cara quer controlar, quer segurar para ele, para poder se sentir, sei lá, dono o rei da cocada preta, não sei. Mas é um erro, e um erro grande. Ok? Primeiro, por que esse erro é grande? Porque quando você internaliza, você faz um profissional, e normalmente pequenas e médias empresas, aquele profissional, digamos que o cara é social media. Ele é social media, mas ele vai fazer conteúdo, ele vai estar, sei lá, ele vai estar lá fechando caixa, embalando, levando para a logística. O cara vai fazer praticamente tudo. Então o cara é o cara que lança da área do goleiro, corre para o meio campo, bate no peito, faz um lançamento para a área e dá de voleio ainda por cima. Se bater na trave, ele ainda volta e bate de cabeça de novo. O cara é louco, né? E uma hora esse cara desgasta. É muita coisa para a cabeça. E tem um problema para o gestor também. O Lion ali está falando que essa imagem é ele. É difícil, né, Lion? Uma hora cansa. E tem um problema para o gestor também, porque o cara vai ter que controlar toda essa equipe. Cara, vai ser um jogo de ego tão grande, eu estou falando por experiência. Vai ser um jogo de ego tão grande que você vai se perder. Então você vai ter uma sobrecarga da sua própria gestão. Então, cara, que lógica que você faz isso? Vamos dizer o seguinte, um profissional de social media, vamos ser analíticos então, assim, em valores, porque o empreendedor gosta de dinheiro, né? E tá certo, tem que gostar mesmo. Digamos que um profissional de social media que você vai contratar para a sua empresa, ele custe R$ 1.500 por mês. Mais encargo, você vai bater aí nos 2.200, 2.300, por aí, talvez mais. E aí você investe por mês R$2.000 de verba Facebook Ads. Né? Vou fazer um pacote de serviço simples. Quanto que você já está investindo aqui? R$4.300. Aí você vai contratar uma agência pelos 1.500 que você está ali. E você vai colocar os 2.000. Quanto que você está pagando? 2.500. De 4.300 para 2.500. Desculpa, para 3.500. Você economizou R$800. São mais R$800 de verba que você pode colocar. E primeiro, você se livrou de alguns grandes problemas. Primeiro, não vai ter que treinar esse profissional. Segundo, não vai ter que pagar treinamento, porque você precisa de um profissional treinado. O cara não vai tirar do próprio bolso para treinar. Desculpa, mas são raros os profissionais que fazem isso. Então você pagar treinamento. Segundo, se o cara te deixar na mão, tu está ferrado, meu amigo. E terceiro, se o cara te coloca um processo, lá vai um processo judicial para você, um processo trabalhista para você. Então já viu
a vantagem que o cara tem em externalizar e não internalizar, e quando você internaliza, você praticamente assina o atestado de burrice. Porque você está trazendo uma bomba para a própria empresa. Está deixando de um profissional especialista para um profissional amador. Já perde qualidade. Está arriscando um profissional que não tem qualidade, que pode te deixar na mão, com uma empresa que tem um contrato lá e que você pode exigir que ela vá fazer o trabalho corretamente. E ainda você ganha uma verba extra, porque você economiza para poder investir. Só tem vantagem. E o cara quer internalizar. Não dá. Né? Então, outro detalhe. Faltam profissionais. Então imagina, se faltam profissionais para a agência, imagina, vamos pensar sério, imagina como que não faltam profissionais para a área de varejo, para um cara que quer internalizar ou coisa parecida. Já começou a pensar? Então você pega lá o restante do saco de batata. Porque o cara que é de agência, o cara vai pensar o quê? Futuro, carreira. O cara não vai sair de uma agência para trabalhar, só se o dinheiro for muito bom. E quando a gente está falando de pequenos e médios, o dinheiro nunca é muito bom. Normalmente é um salário que não vai cobrir uma agência. Ok? Então tem o lado do profissional também. Você dificilmente vai encontrar aquele cara que é fera, porque a agência não vai deixar sair. Porque está difícil. Então, eu conheço amigos que estão fazendo o seguinte, estão começando a concorrência deles entre agências, porque as agências estão querendo pagar mais. Por quê? Porque não tem um profissional para contratar e o cara é fera. Então quem paga mais? Quem pagar mais eu vou. Prostituto de mercado. Não, o cara tem um conhecimento. O conhecimento é dele. Né? Se você quer uma vaga, estude e corre atrás. Tem isso também. Tem que ir o lado dele também. Né? E tem aquela questão do especialista, que eu acabei de citar. Você tem, então, contraponto. Você vai pegar o amador e vai pegar o especialista. Vai pagar menos do especialista e mais do amador. Tem lógica? Não tem lógica. Não tem lógica. Então, são argumentos que são óbvios, que eu falei que eu ia bater no óbvio, mas que as pessoas tentam contornar por N motivos, por ego, por querer controlar, por querer se sentir seguro com as pessoas estando perto de você, que é normal, que é a gestão, que é uma gestão já muito passada em escola de administração, aquela coisa de você manter tudo perto, tudo ao seu alcance. Poxa, mas tem Skype aí para fazer reuniões, eu faço reuniões direto por Skype. Entendeu? Tem muitos profissionais que eu conheço que trabalham em home office. Tem o Cristiano Siqueira, que é um cara fera, um baita de conhecimento. Admiro o cara pra caramba, o cara trabalha no home office. Que olha o cara um maluco, normal lá, tal. Home office. Mas um cara fera pra caramba, melhor que muita gente dentro de agência. Eu conheço agência que junta tudo, não dá ele. O cara é fera pra caramba, trabalha no home office e não trabalha pra agência. Então tem esses detalhes. Né? O segundo erro, que a gente tem 12 minutos, talvez eu passe um pouquinho, mas eu vou. Agora é mais rápido. O segundo erro é a questão do investimento contra o crescimento. Tem gente que quer investir muito e não controla o crescimento e acaba crescendo pouco. E são muitos. São muitos assim. O cara investe uma verba poderosa, só que não exige da agência. Então, digamos, alguns vão dizer, puxou saco de agência. Não puxei o saco de agência no começo. Foi uma coisa que é óbvia, e as pessoas não querem levar em consideração e estão saindo perdendo. Mas também tem o outro lado. O cara que está investindo, ele quer resultado. E tem que conseguir resultado. Né? Então ele faz um investimento inteligente, um investimento que é o quê? Eu tenho uma meta X. Eu preciso investir quanto para bater essa meta? Vamos lá, vamos pegar um profissional qualificado, ele vai conseguir te medir isso aí com exatidão. Eu preciso de tanto de investimento para conseguir fazer essa meta acontecer. Isso, claro, otimizando. Um profissional fuleiro ele não vai otimizar, ele vai dizer, eu quero 10 mil, quando você ia gastar 8, 7 para fazer o mesmo resultado com otimização. Né? Mas o que acontece? O cara vai lá e coloca 10 mil, um valor qualquer aqui, 10 mil, e ele tem, sei lá, um ROI de 5, era para ter um ROI de 15, perdendo dinheiro porque não está exigindo, podendo exigir. Aquele dinheiro investido poderia trazer 15, está trazendo 5. É o cara que é desleixado, investiu e deixou de lado. Né? Só que tem o outro, e esse é o mais clássico, esse é o mais comum, é tradicional, a minha região tem bastante, que é o cara que
que não quer fazer investimento, mas quer crescer na lua. Ele quer virar um foguete, quer disparar. Ele chega na sala de reunião e diz, eu quero pegar o meu concorrente, o maior do mercado. O maior do mercado vende bilhões. Ele quer o concorrente que vende bilhões, investe outros bilhões, mas ele não quer investir nem alguns mil. Tá? É complicado, é impossível, tá? Lógico, é óbvio que é impossível. Mas o cara quer temar. Por quê? Porque ele viu uma fórmula, porque ele viu, e eu passei por isso, foi engraçado, ele viu um blog falando que no Google é fácil e é grátis, e aí eu chego na reunião com o cara leu que é fácil e é grátis e pensa que eu trabalho para o Google e trabalho de graça para ele. E eu tive que falar com o cara, não é bem assim. Eu expliquei, e o cara não gostou, o cara achou que eu estava querendo... eu tava querendo dinheiro, claro que eu tava. Pô, sou profissional, pô, eu estudo para ganhar dinheiro. Mas eu fiquei pasmo quando olhei. E ele me mostrou o artigo, e realmente o cara que escreveu o artigo, coitado, deu a entender realmente. O Google é simplesmente fácil você ficar em primeiro e simplesmente grátis. Então tá, né? Como que eu vou dizer não? O cara leu na internet, a internet tem um poder de passar como se fosse uma verdade absoluta, e é difícil quando você contrapõe, ainda mais quando você diz, não, você vai ter que investir, você vai ter que me pagar. Aí ninguém quer fazer. Né? E isso aconteceu comigo, eu saí da minha cidade e fui para outra cidade para atender um cara que era assim. Foi até um erro de prospecção minha, eu devia ter feito a conversa por Skype. Então o que eu faço primeiro? Hoje eu não saio. Eu primeiro faço por Skype antes de chegar na empresa do cliente. Porque senão o cliente me para meia hora de tour na empresa, chega na hora de sentar na mesa para discutir orçamento, o que ele quer de serviço, o que ele pensa, o cara fala, é de graça, né? Pô, não dá. Não dá, nem para fazer um tour na empresa não vale a pena. E já aconteceu comigo. E às vezes o cara quer pagar pouco, ou quer pagar nada, e quer crescer muito. Não tem lógica, não é óbvio. E eu vou lembrar, depois de vocês, no último slide, o que os grandes fazem, e que cresceram, e quem está crescendo está fazendo, e por que talvez você não está crescendo. Às vezes está investindo muito e não está exigindo tanto, quanto de acordo com o teu investimento, e às vezes está querendo uma meta absurda e não está querendo investir. Então, faça o seguinte, vamos usar o raciocínio, vamos usar a inteligência, e equilibra investimento com meta. Porque você investe tudo em e-mail marketing e não quer investir nada em AdWords. Mas e-mail marketing saiu a pesquisa que é o principal canal de venda de e-commerce. Depende, tem e-commerce que quase não vende no e-mail marketing, mas vende em AdWords pra caramba. Tem e-commerce que só vende em AdWords, mas fica restrito ao Google, esquece de fazer algumas outras coisas, esquece de trabalhar a marca, fazer brand, fazer Facebook Ads, esquece de trabalhar outras áreas para reforço, mas quer crescer e quer ficar grande. Como? Então assim, vamos usar um pouquinho de lógica e vamos equiparar as coisas. A meta tem que ser feita para ser atingida. Primeiro, porque é motivo profissional. Segundo, porque você também fica motivado e você sabe como a meta é atingível. Mas o cara bota a meta aqui, bota o investimento aqui. O investimento consegue chegar até aqui. Olha a diferença. Pô, desanima qualquer profissional, seja interno, seja externo, vai desanimar o teu gerente, vai te desanimar. Às vezes você vai achar que você não está conseguindo crescer. Na verdade você está crescendo, mas a tua meta é tão absurda que às vezes você acha que não está crescendo. E desiste de negócio. Eu já vi gente desistindo de negócio, que estava indo bem, que estava no caminho certo, mas porque estava com metas muito acima. Aí não quer mais. Aí quando a gente pega, analisa, mostra A para o B, números, fatos, aí a pessoa, opa, peraí, eu acho que eu extrapolei, vamos começar de novo, então fazer uma coisa assim. Aí começa a adiantar. Eu começo a perceber as coisas. Então cuidado, investimento tem que estar muito paralelo ao teu crescimento. Quer dizer, investimento é muito paralelo ao teu crescimento. Esse é um mercado que exige muita publicidade. Esse é um mercado que exige muito anúncio. Porque ninguém vai passar na frente da tua loja para comprar. Esquece. Aí você quer viver de SEO. Esquece. A não ser que você tenha um crescimento pequeno. Se você almeja uma coisa realmente legal, bacana, sustentável, você precisa trabalhar em outras frentes. Social media, e-mail marketing, AdWords, Facebook Ads, branding, você precisa equilibrar as coisas e colocar o teu investimento de acordo com aquelas metas que cada canal você quer. Você tem que ser inteligente nisso também. Ok? O terceiro e último erro, e a gente já está encerrando a palestra, é tempo e conhecimento. Primeiro você quer crescer e não quer dar tempo para o teu negócio amadurecer. Você quer chegar com uma marca que é totalmente desconhecida no mercado
Às vezes com produtos que também não são de marcas conhecidas e quer simplesmente acontecer de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Se você quiser fazer isso, faz como uma Dafit. Só que a Dafit é uma grande, todo mundo já conhece. Mas vem para cá com um fundo de investimento. Vem para cá com uma verba gigante. Vem para cá para brigar com gigantes. Porque já é especialista no que faz. Vem para cá para enfrentar gigantes. Agora você está ali, tímido, está começando. A marca não tá bacana. Ainda precisa maturar. E você quer desistir em 6 meses, em 12 meses. Saiu uma pesquisa que demora 18 meses para encontrar o ponto de equilíbrio no e-commerce. Tem como você consegue encontrar o ponto de equilíbrio em 12 meses, em 16, em 18, em 24 meses. Alguns passam um pouco disso. Mas depende de cada mercado, tem uma variação, claro. Espero que o teu mercado consiga em 12 meses, seria bacana, seria legal. Mas você tem que esperar esse tempo. Claro que você não pode insistir tanto. O cara está 5 meses penando, não consegue bater o ponto de equilíbrio. 5 anos, desculpa. Não consegue, alguma coisa está errada. Ou o seu projeto é muito ruim, ou a estratégia é muito ruim. Então você tem que revisar. E às vezes tem negócios que ainda não funcionam direito na internet. Que a comunicação ainda não foi bem elaborada. Que é difícil você emplacar. Tem negócios assim. Mas a maioria, que é varejo tradicional e tal, tem um espaço muito bacana para trabalhar para quem quer realmente botar a mão na massa e trabalhar, e fazer sério, investir sério e fazer uma coisa real. Ah, mas eu não tenho muito volume de investimento. Não importa, o teu crescimento vai ser limitado, com aquilo que entra você vai reinvestindo. Se você não começa assim, né? Vamos dar um exemplo. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é da Solange Oliveira, que ela fala o seguinte. Eu usava muito em reunião também. E depois que eu vi ela jogando no Facebook, então é aí que eu me apaixonei pela ideia, porque eu vi, não, se ela falou, então tem sentido. Você gasta lá 200, 400 mil para abrir uma loja num shopping, depende da tua cidade, depende do tipo de shopping. Para fazer o quê? Para conseguir aquele fluxo de pessoa que está dentro do shopping, que é maior que está na rua, muitas vezes, dependendo da sua rua. E são pessoas que normalmente têm um poder aquisitivo maior. Legal. É uma ação empreendedora. Mas aí o cara da loja do shopping investiu 400 mil, digamos, e quer entrar no e-commerce. Ele não quer colocar 10 mil no e-commerce. Ele tem amplitude nacional, não só aquele território pequeno, mas como eu falei, isso aí não é uma coisa que você deve levar tanto em consideração. Mas se eu for fazer essa comparação, eu já tenho uma vantagem para o e-commerce. Mas eu tenho que investir a verba publicitária. Mas ele não, ele quer 10 mil numa plataforma, colocar tudo lá no ar, fazer uns templatezinhos, deixar tudo bonitinho, agora toca aí sem investimento e deixa aberto e vamos ver o que eu vou vender. Afinal de contas, eu estou 7 horas, eu estou 24%. Né? Tem lógica isso? Tem lógica. Mas é que a gente ainda está caminhando para a compreensão daquilo que o digital realmente tem a oferecer. Como é loja física, o cara toca, o cara sente. Ele mesmo, como empresário, ele entra na loja, vê o ambiente, isso aqui é meu. Aí ele entra numa loja virtual, já não é assim, ele acessa, isso aqui é meu site, né? Isso aqui é minha loja. Então é diferente, tem essa questão da propriedade também. Mas a pessoa tem que ter lógica. Se, ele coloca para vender 60, 70 mil na loja por mês, na loja física, e ele quer com 10 mil reais vender 100 mil reais de investimento, vender 100 mil reais no e-commerce. Às vezes as coisas não batem, não estão tão corretas assim. Ok? E eu quero te perguntar, então tem segredo crescer? Depois de tudo que a gente viu aqui, será que tem segredo crescer? Se você perceber, não. Porque aqueles 50 que estão no topo, ou aqueles que estão crescendo naqueles 20%, esses caras têm essas 3 coisas em comum. Eles fazem investimento inteligente. Não estou falando de verba absurda, estou falando de investimento inteligente. O investimento está aqui, a tua meta está aqui. Ele chega ali? Chega. Então é um investimento inteligente. O investimento está aqui, a tua meta está aqui, ela chega até... Não, é um investimento burro. Porque você sabe que não vai bater. Né? Então o investimento inteligente, ele tem suporte de especialistas, ele tem, porque ele sabe, e não é egocêntrico, ele sabe que precisa andar, ele sabe que o sucesso dele é fazer aquilo ali andar. Então ele vai ter que dividir as glórias da batalha. Né? Ele vai ter que conseguir fazer isso acontecer. Então ele tem que saber que ele vai precisar do suporte de especialistas.
Vai fazer network, vai conversar, vai fazer curso para também poder contratar. Tem um cara que, eu vou falar o nome dele aqui, ele vai ficar, às vezes vai ficar bravo, que é o Arilson. Eu conheci ele fazendo cursos. Eu cheguei e perguntei para ele, de que agência tu é? Eu trabalho com o quê? Qual que é a tua especialidade? Eu sou comerciante. O cara é comerciante, estava fazendo curso, estava fazendo curso social media, eu acho, quando eu conversei com ele estava fazendo curso social media. Cara, ele faz curso praticamente de tudo. Ele é um comerciante, ele não é um profissional da área. Ele faz mais cursos do que profissionais da área que eu conheço. Ele é um comerciante. Por quê? Porque ele quer saber o que ele vai confiar, ele quer saber qual que é a jogada do especialista que vai conversar com ele, se está certo, se não está, qual que é a jogada dele. Entendeu como que é? Então, ele tem especialista. E terceiro, ele tem planejamento. Ele sabe, esse ano eu quero crescer tanto, o próximo ano eu quero crescer tanto, o terceiro ano eu quero crescer tanto. Qual que é o trilho que eu vou seguir? Qual que é o meu caminho? Qual que é a minha estratégia? Como que eu vou alcançar esse crescimento? Tem gente que faz, eu quero crescer tanto, mas não trilha um caminho. Não sabe para onde vai seguir. Ok? Então, não tem segredo. Investimento especialista, suporte especialista e planejamento, você vai crescer. Claro, tem um tempo de maturação, mas você vai crescer. Se o teu produto, principalmente varejo, que são produtos normalmente tradicionais, todo mundo compra, ele vai crescer, não tem por que não crescer. Está fazendo isso enquanto os outros não estão fazendo. E o teu maior sucesso é quando os outros não fazem, quando os outros ignoram o que é óbvio e vão tentar fazer coisas milagrosas. Porque é a hora que eles saem do mercado, saem da tua frente para você conseguir fazer o óbvio e ganhar. Ok? E a frase que eu falei do Seth Godin é a seguinte: o que seria seguro fazer parece arriscado porque envolve jogar de acordo com o óbvio. E é tudo que a gente falou aqui hoje. Porque é mais seguro, mas está parecendo arriscado porque tem que investir. Está parecendo arriscado porque tem que abrir mão do próprio ego, da própria centralização de poderes, porque tem que confiar em profissionais que muitas vezes não estão na tua base. E que normalmente não estão na tua base. E você, às vezes, para falar com ele, vai ter que ligar ou marcar hora. Né? Então, sei lá, mandar um e-mail e esperar. Mas porque o cara é especialista, ele vale a pena esperar aquele tempo. Entendeu? É óbvio que você precisa disso, mas é muito, às vezes parece que é arriscado. E não é arriscado. É o teu caminho mais seguro para o sucesso. É trabalhar sério, trabalhar com gente honesta, com especialistas, investir direito e fazer o planejamento certo. É o teu caminho para o sucesso. É da hora para outra? Tem fórmula? Não tem. Vai demorar. Você vai ter que percorrer todo o caminho que todo mundo percorreu. Quem é grande hoje percorreu o mesmo caminho que você vai percorrer hoje. Que você está percorrendo hoje. Ok? Então pensa nisso. Começa a observar as coisas como óbvios. Eu quero agradecer vocês por me aturarem até agora. Passei 3 minutinhos, consegui bater o tempo. Quem quiser entrar em contato, tem o e-mail da empresa, que é contato@officeconsultoria.com. Eu quero agradecer a todos. Fique atento. Já está o link disponibilizado da palestra do Gustavo, que vai mostrar um case espetacular que é do Sapato Mania. Um grande amigo, Gustavo é gente boa pra caramba. Já está lá na fanpage do Empírica o link para a palestra dele. Então, eu vou encerrar aqui. Eu agradeço vocês. E corram na fanpage do Empírica, peguem o link e acessem já a palestra dele, que já deve estar correndo. Forte abraço. Muito obrigado a todos.